O estúdio estava mergulhado em uma penumbra suave quando Zé Felipe empurrou a porta de vidro fumê. Era 3 da manhã e Goiânia dormia sob um céu estrelado que parecia zombar de sua insônia. Havia semanas que o sono o evitava, desde que os advogados finalizaram os papéis da separação, desde que Virgínia saiu de casa, levando apenas uma mala e o coração partido dele junto. As paredes do estúdio eram cobertas de espuma acústica preta, como se quisessem absorver não apenas o som, mas também a dor que ele carregava no peito. Zé Felipe se jogou na poltrona de couro, desgastada, em frente ao console de mixagem, seus dedos automaticamente encontrando as teclas do piano digital ao lado. Uma melodia triste começou a brotar de seus dedos, notas que pareciam ecoar o vazio que sentia desde que acordara sozinho naquela manhã de terça-feira, 3 semanas atrás, e encontrara apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Preciso de um tempo, Zé. Não conseguimos mais nos entender. Ele havia relido aquelas palavras centenas de vezes, procurando um significado oculto, uma esperança entre as linhas. Mas tudo o que encontrava era a confirmação de que havia perdido a única mulher que realmente amara. O telefone vibrou no bolso de sua camisa, uma mensagem do empresário. Lembra que temos reunião com a gravadora amanhã às 9h. O novo álbum precisa estar pronto até dezembro. Zé Felipe suspirou profundamente. Como poderia pensar em música quando sua vida estava desmoronando? Como poderia cantar sobre amor quando o seu havia acabado? Mas talvez fosse exatamente isso que precisava fazer. Talvez a música fosse a única forma de processar tudo aquilo que sentia. Seus dedos encontraram uma progressão de acordes melancólica, e ele começou a cantarolar uma melodia sem palavras. Era como se a música estivesse tentando dizer algo que ele ainda não conseguia verbalizar. O som ecoava pelo estúdio vazio, misturando-se com o zumbido baixo dos equipamentos eletrônicos. Lembrou-se da primeira vez que viu Virgínia. Foi num show em Campo Grande, há 2 anos. Ela estava na primeira fileira, seus olhos castanhos brilhando sob as luzes do palco, sorrindo de uma forma que fez seu coração perder o compasso. Depois do show, ela esperou do lado de fora do camarim, tímida, mas determinada. "Gostei muito da sua música", disse ela, estendendo um CD para ele. "Assinar, especialmente Coração Caipira. Minha avó costumava cantar uma música parecida quando eu era criança." Eles conversaram por horas naquela noite. Sobre música, sobre família, sobre sonhos. Ela contou que trabalhava como veterinária e que amava cuidar de animais tanto quanto ele amava fazer música. Havia uma sinceridade em seus olhos que o cativou completamente. "Você tem um dom especial", disse ela antes de ir embora. "Suas músicas tocam a alma das pessoas." Zé Felipe sorriu amargamente lembrando dessas palavras. Se ele tinha esse dom, por que não conseguiu tocar o coração dela o suficiente para fazê-la ficar? O amanhecer tingiu o céu de rosa quando Zé Felipe finalmente deixou o estúdio. Dirigiu pelas ruas vazias de Goiânia, passando pelos lugares que costumavam frequentar juntos. A padaria onde compravam pão doce aos domingos. O parque onde caminhavam com Brutus, o Golden Retriever que Virgínia adotara e que agora vivia com ela no apartamento pequeno do outro lado da cidade. Chegou em casa e a ausência dela o atingiu como um soco no estômago. As plantas que ela cuidava com tanto carinho estavam murchando na varanda. A cozinha ainda guardava o aroma do último café que ela fizera 3 semanas atrás. No quarto, o lado dela da cama continuava arrumado, os travesseiros ainda guardando a impressão de sua cabeça. Zé Felipe pegou uma das blusas que ela havia esquecido no armário e a pressionou contra o rosto, respirando o perfume que ainda impregnava o tecido. Era um perfume floral, suave, que sempre o fazia pensar em jardins depois da chuva. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos.
Era Leonardo, seu irmão mais velho e parceiro musical. Oi, mano. Como você está? Estou bem, mentiu Zé Felipe, sua voz áspera de tanto cantar sozinho no estúdio. Não precisa mentir para mim, sei que está sofrendo. Que tal almoçarmos juntos hoje? Não estou com fome. Zé, você precisa sair de casa. Ficar remoendo as coisas não vai resolver nada. E o que vai resolver, Léo? Ela foi embora. Simples. Assim, mas vocês não conversaram direito sobre o que aconteceu? Talvez seja só uma briga. Talvez ela só precise de um tempo mesmo. Zé Felipe fechou os olhos. Eles haviam conversado, sim. Uma conversa dolorosa e definitiva. 2 semanas após ela sair de casa, encontraram-se num café neutro, longe dos lugares que frequentavam juntos. Eu ainda te amo, havia dito ele, segurando as mãos dela sobre a mesa. Eu também te amo, respondeu. Ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas amor não é suficiente, Zé. Você vive para a música, para os shows, para os fãs. Eu me sinto invisível na nossa relação. Isso não é verdade. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Mas não é assim que me sinto. Quantas vezes você cancelou nossos planos por causa de um show? Quantas vezes chegou em casa às 4 da manhã e eu estava dormindo sozinha? Quantas vezes tentei conversar com você sobre nosso futuro e você mudou de assunto? Ele sabia que ela tinha razão. A carreira havia se tornado uma obsessão, especialmente após o último álbum ter alcançado o topo das paradas. Os convites para shows se multiplicaram. As viagens se tornaram constantes e ele havia se perdido na adrenalina do sucesso. Posso mudar, implorou. Podemos fazer dar certo. Eu tentei acreditar nisso por muito tempo, disse ela, levantando-se da mesa. Mas não posso mais esperar que você escolha me amar da forma que preciso ser amada. Leonardo insistiu tanto que Zé Felipe acabou cedendo ao almoço. Encontraram-se num restaurante discreto, longe dos flashes dos paparazzi que os perseguiam. Desde que a notícia da separação vazou na imprensa, a mídia está falando que foi traição, disse Leonardo, picando a salada sem muito apetite. Você sabe que não foi nada disso. Eu sei, mas você precisa dar sua versão dos fatos. Os fãs estão especulando cada vez mais. Zé Felipe suspirou. A última coisa que queria era transformar sua dor em manchete de revista. Mas Leonardo tinha razão. O silêncio estava sendo preenchido por especulações cada vez mais absurdas. Talvez seja a hora de você fazer o que sempre fez quando precisa se expressar, sugeriu Leonardo. Escrever uma música. Já estou trabalhando em algo. É sobre ela? Tudo o que eu escrevo agora é sobre ela. Leonardo sorriu pela primeira vez em semanas. Então, vamos ao estúdio. Quero ouvir. Passaram a tarde no estúdio, Zé Felipe tocando os acordes que havia desenvolvido na madrugada anterior, enquanto Leonardo escutava atentamente. A melodia era crua, honesta, carregada de uma melancolia que parecia brotar diretamente do coração. Isso tem potencial, disse Leonardo, mas precisa de letra, uma letra que conte a verdade. Como posso expor nossa intimidade dessa forma? Não se trata de expor, se trata de ser honesto. As melhores músicas de amor são aquelas que falam sobre a dor de perder alguém. Zé Felipe passou os dedos pelo cabelo, um gesto que fazia quando estava nervoso. Virgínia sempre ria desse tique dele, dizendo que ele ficava parecido com um menino perdido. Ela vai escutar, murmurou. É exatamente por isso que você precisa escrever. Talvez seja a única forma de ela entender o que você realmente sente. Naquela noite, Zé Felipe se trancou novamente no estúdio, mas desta vez levou um caderno e uma caneta. Começou a escrever, deixando as palavras fluírem como um rio após a chuva. Eu sei que errei, eu sei que falhei. Em te dar o amor que você sempre quis, deixei a estrada me levar de você, e agora estou aqui, sozinho e infeliz.
As palavras vinham carregadas de arrependimento, mas também de uma honestidade brutal. Ele escrevia sobre as noites que passou no estúdio enquanto ela dormia sozinha, sobre os jantares românticos que cancelou por causa de compromissos profissionais, sobre como havia dado seu coração à música e esquecido de nutrir o amor que tinha em casa. 3 dias depois, Virgínia ligou. Zé Felipe estava no meio de uma sessão de gravação quando viu o nome dela na tela do celular. O coração disparou, de uma forma que não acontecia há semanas. "Oi", disse ela, sua voz soando distante. "Oi, como você está?" "Estou tentando me ajustar à nova rotina. Escuta, preciso buscar algumas coisas que esqueci em casa. Você pode estar lá amanhã à tarde?" Ele quis dizer que ela podia ir quando quisesse, que aquela ainda era a casa dela também. Mas as palavras saíram formais, controladas. "Claro, que horas?" "Umas 3? Não vai demorar muito?" "Tudo bem." Houve um silêncio desconfortável na linha, tanto que queriam dizer, tanto que precisava ser dito, mas nenhum dos dois sabia como começar. "Zé?" "Sim, espero que você esteja se cuidando." A preocupação na voz dela quase o desfez. "Estou tentando. E você? Como está o Brutus?" "Ele está bem, sentindo sua falta, eu acho. Fica olhando para a porta esperando você chegar." Zé Felipe fechou os olhos. Até o cachorro sentia sua falta. "Talvez eu possa visitá-lo em breve. Ele gostaria." Outro silêncio. "Bem, eu vou desligar. Até amanhã." "Até amanhã, Virgínia." Ele ficou olhando para o telefone por longos minutos depois que ela desligou. Leonardo, que havia presenciado a conversa, pousou a mão em seu ombro. "Como foi?" "Doloroso, mas necessário, eu acho." "Você vai contar para ela sobre a música?" "Não sei. Talvez seja cedo demais." Mas no fundo, Zé Felipe sabia que a música estava sendo escrita para ela. Cada verso, cada melodia, cada pausa era uma forma de comunicar o que não conseguia dizer pessoalmente. Zé Felipe passou a manhã seguinte limpando a casa obsessivamente. Não que ela estivesse suja, a faxineira continuava vindo 2 vezes por semana, mas ele precisava fazer alguma coisa com as mãos, alguma coisa que o distraísse da ansiedade de vê-la novamente. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Ele abriu a porta e quase perdeu o fôlego. Virgínia estava mais magra, mais pálida, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já vira. Ela usava um vestido azul marinho que ele não reconhecia e havia cortado o cabelo um pouco mais curto. "Oi", disse ela, evitando seu olhar. "Oi, entre." Ela passou por ele, deixando um rastro sutil do perfume que ele tanto amava. Dirigiu-se diretamente ao quarto, como se quisesse terminar aquilo o mais rápido possível. "Só preciso pegar algumas roupas e uns livros", explicou, abrindo o armário. Zé Felipe a observou em silêncio enquanto ela dobrava cuidadosamente as peças que havia escolhido. Seus movimentos eram eficientes, quase mecânicos, como se ela estivesse tentando se proteger de sentir demais. "Virgínia", disse ele finalmente. "Sim, podemos conversar?" Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele. "Sobre o quê?" "Sobre nós, sobre o que aconteceu." "Zé, já conversamos sobre isso. Não há mais nada a dizer." "Ah, sim, muita coisa." Ela suspirou e se sentou na beirada da cama. "Está bem. O que você quer dizer?" Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Eu entendi o que você disse naquele dia no café, e você estava certa. Eu me perdi na música e esqueci de cuidar do que realmente importava." "Zé, deixa eu terminar, por favor. Estou escrevendo uma música. Uma música sobre nós, sobre meus erros, sobre o quanto sinto sua falta." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Por que você está me dizendo isso?" "Porque preciso que você saiba que eu entendi, que reconheço meus erros, e que se você me der uma chance, eu posso ser diferente. Você não pode mudar quem você é por mim. Sua música é sua vida, sempre foi. Minha música é importante, sim,
mas você é mais importante. Eu só não sabia como equilibrar as duas coisas. Virgínia se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim que ela havia plantado no primeiro ano em que moraram juntos. Você lembra quando plantamos aquela roseira? Perguntou ela, apontando para um canto do quintal. Lembro. Você disse que queria que nossa casa tivesse flores o ano todo, e você reclamou que era muito trabalho cuidar de plantas. Mas deixei você plantar mesmo assim. Sim, deixou. Mas nunca me ajudou a cuidar delas. Assim como deixou eu cuidar, sozinha, do nosso relacionamento. A comparação doeu, mas ele sabia que era justa. As plantas estão morrendo, disse ele baixinho. Eu sei, vi da rua quando cheguei. Você poderia me ensinar a cuidar delas? Ela se virou para ele surpresa. Por quê? Porque quero aprender. Porque quero tentar consertar as coisas que quebrei. Virgínia acabou ficando mais 2 horas. Eles foram ao jardim e ela o ensinou como verificar se a terra estava seca, como podar as folhas mortas, como regar na medida certa. Era uma intimidade estranha, ex-casal fazendo jardinagem juntos, mas havia algo curativo naqueles gestos simples. Esta roseira ainda tem salvação, disse ela, examinando uma planta que parecia completamente morta. Viu? Tem brotinhos novos aqui embaixo. Só precisa de cuidado e paciência. Como você sabe tanto sobre plantas? Minha avó me ensinou. Ela dizia que cuidar de plantas era como cuidar de relacionamentos. Precisava de atenção diária, água, na medida certa e muito amor. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, lado a lado como nos velhos tempos. Era quase possível fingir que nada havia mudado, que ela ainda morava ali, que ainda eram um casal. Zé, disse ela quando terminaram, lavando as mãos na torneira do quintal. Sim, obrigada por isso, por me deixar ensinar você. Obrigado por querer ensinar. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ele via em semanas. Posso ouvir a música que você está escrevendo? O coração dele disparou. Ela ainda não está pronta. Tudo bem. Quando estiver, eu gostaria de ouvir. Mesmo que seja sobre você, sobre nós, especialmente por isso. Quando ela foi embora, Zé Felipe ficou no jardim até escurecer, regando as plantas como ela havia ensinado. Era um gesto simples, mas significativo. Ele estava tentando aprender a cuidar das coisas que importavam. Nas semanas seguintes, Zé Felipe mergulhou na composição, com uma intensidade que surpreendeu até Leonardo. A música sobre Virgínia estava evoluindo, ganhando camadas de complexidade emocional que refletiam a jornada que ele estava vivendo. A letra falava sobre arrependimento, mas também sobre crescimento, sobre como o amor verdadeiro, às vezes, significava reconhecer seus erros e estar disposto a mudar. Não era uma música desesperada pedindo para ela voltar. Era uma música de gratidão pelo que tiveram e de esperança pelo que ainda poderiam em construir. Virgínia, seu nome ainda ecoa em meu coração como uma oração que aprendi a rezar. Você me ensinou que amar é mais que paixão, é escolher todos os dias recomeçar. Leonardo ficou impressionado com a maturidade da composição. Essa é diferente de tudo que você já escreveu, disse ele após ouvir a versão quase completa. É porque eu sou diferente agora, ou pelo menos estou tentando ser. Como vão as plantas? Zé Felipe sorriu. Havia se tornado um ritual diário cuidar do jardim. Melhorando. A roseira que Virgínia disse que tinha salvação está brotando flores novas. E como está você? Melhorando também, eu acho. Era verdade. A dor ainda estava lá, aguda e constante, mas havia algo mais agora. Uma esperança cautelosa de que talvez ainda houvesse tempo para consertar o que havia quebrado. 3 dias depois, Virgínia ligou novamente. A música está pronta? Perguntou ela sem rodeios.
Como você sabe que eu ainda estou trabalhando nela? Porque te conheço. Quando você tem algo importante a dizer, não consegue parar até terminar. Ele sorriu. Era verdade. Está quase pronta. Mais alguns dias. Posso passar aí no fim de semana para ouvir e para ver como estão as plantas? O coração dele deu um salto. Claro. Sábado à tarde? Perfeito. Sábado chegou ensolarado e quente. Zé Felipe acordou cedo e passou a manhã terminando os últimos ajustes na música. Quando se deu conta, já havia gravado 3 versões diferentes, cada uma com um arranjo ligeiramente distinto. Virgínia chegou às 2 da tarde, trazendo Brutus na coleira. O cachorro quase derrubou Zé Felipe de tanta alegria, lambendo seu rosto e abanando o rabo freneticamente. Eu disse que ele estava sentindo sua falta, riu Virgínia, e o som da risada dela foi como música para os ouvidos dele. Eles foram primeiro ao jardim. Virgínia ficou visivelmente impressionada com a melhora das plantas. Você realmente aprendeu, disse ela, tocando delicadamente uma rosa que desabrochava. Tive uma boa professora. E teve paciência para aprender. Isso é o mais importante. Depois de brincar com Brutus no quintal, eles foram para dentro da casa. Zé Felipe havia preparado café e comprado os biscoitos que ela mais gostava. Então, disse ela, se acomodando no sofá, posso ouvir a música? Ele pegou o violão e se sentou à sua frente. Ela se chama Virgínia. É minha forma de pedir desculpas e de dizer obrigado. Obrigado por quê? Por me amar. Por me ensinar a ser uma pessoa melhor. Ele começou a tocar. Os primeiros acordes eram suaves, melancólicos, mas não desesperançosos. Sua voz, rouca de emoção, carregava cada palavra com sinceridade. A música contava a história deles, o encontro, o amor, os erros, a separação. Mas também falava sobre crescimento, sobre aprender a amar de verdade, sobre a gratidão por ter conhecido um amor tão puro. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos dos dois. É linda, sussurrou Virgínia. É exatamente como eu me sentia, mas não conseguia expressar. Você gostou mesmo? Mais que gostou. É a música mais honesta que você já escreveu. Eles ficaram em silêncio por um tempo, processando a intensidade do momento. Zé, disse ela finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você escreveu essa música? O que você espera que aconteça depois que as pessoas ouvirem? Era a pergunta que ele vinha evitando fazer a si mesmo. Eu escrevi porque precisava, porque era a única forma de processar tudo isso. Quanto ao que espero, ele pausou, procurando as palavras certas. Espero que as pessoas entendam que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. E que reconhecer nossos erros é o primeiro passo para nos tornarmos pessoas melhores. E quanto a nós, eu espero que você saiba que te amo, que sempre vou te amar, e que se algum dia você quiser tentar de novo, eu serei uma pessoa diferente. Uma pessoa que aprendeu a equilibrar música e amor, carreira e relacionamento. Virgínia se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, Brutus corria pelo jardim, perseguindo borboletas. Eu também ainda te amo, disse ela baixinho. Nunca parei de amar. Então por que ainda estamos separados? Porque amor não é suficiente se não vier acompanhado de mudança real. E mudança leva tempo. 2 semanas depois, Virgínia foi lançada nas plataformas digitais. Zé Felipe havia decidido que não faria um grande marketing em torno da música. Ela falaria por si só. Em poucas horas, a canção estava entre as mais tocadas do dia. Os comentários nas redes sociais eram tocantes. Pessoas falando sobre seus próprios relacionamentos, sobre perdas, sobre a importância de reconhecer erros e tentar ser melhor. Virgínia ligou no dia do lançamento. Vi que a música está fazendo sucesso, disse ela. Não esperava uma repercussão tão grande.
Eu esperava. É uma música que fala com o coração das pessoas. Virgínia? Sim. Obrigado por me dar permissão para contar nossa história dessa forma. Obrigado a você por contar com tanto respeito e honestidade. Houve uma pausa na conversa. Zé, posso te contar uma coisa? Claro. Estou orgulhosa de você, da pessoa que você está se tornando. As palavras dele quase o fizeram chorar. Era tudo o que ele queria ouvir. Isso significa que estou vendo seus esforços. Significa que acredito na sua capacidade de mudança. Mas ainda preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. O tempo que for necessário para eu ter certeza de que podemos construir algo diferente do que tínhamos antes. Os meses seguintes foram de transformação gradual. Zé Felipe continuou sua carreira, mas de forma diferente. Recusou algumas turnês para ficar mais tempo em casa. Começou a fazer terapia. Aprendeu a dizer não quando os compromissos profissionais ameaçavam tomar todo o seu tempo. E continuou cuidando do jardim. Virgínia passou a visitá-lo regularmente. Primeiro uma vez por semana, depois duas, depois quase todos os dias. Eles não eram um casal novamente, mas estavam construindo uma amizade genuína, baseada em honestidade e respeito mútuo. Como foi a terapia hoje? Perguntou ela, numa tarde de quinta-feira, enquanto podavam as roseiras juntos. Boa, difícil, mas boa. Estamos trabalhando minha dificuldade de estabelecer limites entre vida pessoal e profissional. E como está sendo? Complicado. Passei tantos anos achando que meu valor como pessoa estava ligado ao meu sucesso profissional que é difícil separar as duas coisas. Mas você está tentando. Isso é o que importa. Eles trabalharam em silêncio por um tempo. O jardim estava irreconhecível. Onde antes havia plantas murchas e terra ressecada, agora havia flores coloridas e folhagem exuberante. Zé, disse Virgínia, limpando as mãos em um pano. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Você pode me fazer qualquer pergunta. Você está fazendo tudo isso por mim ou por você? Era uma pergunta importante e ele sabia que a resposta determinaria o futuro deles. No começo, era por você. Eu queria que você voltasse, então estava disposto a mudar. Mas agora, ele pausou, procurando as palavras certas. Agora é por mim também. Porque descobri que gosto da pessoa que estou me tornando. Gosto de cuidar das plantas, gosto de ter tempo para pensar, gosto de não estar constantemente correndo atrás do próximo show, do próximo sucesso. E se eu decidir que não quero voltar, você continuaria sendo essa pessoa? Sim, porque descobri que essa é a pessoa que eu realmente sou por baixo de toda aquela correria. Virgínia sorriu. E pela primeira vez em meses o beijou no rosto. Um beijo suave, carinhoso, cheio de possibilidades. Foi numa noite de dezembro, 6 meses após o lançamento de Virgínia, que tudo mudou. Zé Felipe estava no estúdio trabalhando numa música nova, uma canção alegre sobre recomeços. Quando recebeu uma ligação dela, "Você pode vir aqui em casa?" perguntou Virgínia, sua voz carregada de emoção. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou bem. Só preciso falar com você pessoalmente. Ele dirigiu até o apartamento dela com o coração disparado. Quando ela abriu a porta, estava usando o vestido azul que usara no primeiro encontro deles, há 2 anos. Entre, disse ela, sorrindo nervosamente. O apartamento pequeno estava decorado com flores, rosas do jardim deles, ele percebeu. Havia velas acesas na mesa de jantar e o aroma de sua comida favorita vinha da cozinha. "O que é tudo isso?" perguntou. "Ele é minha resposta", disse ela. "Resposta para quê?" "Para a pergunta que você me fez meses atrás. Se eu queria tentar de novo." O coração dele parou por um segundo. "E qual é sua resposta?" "Sim", disse ela, se aproximando dele. "Quero tentar de novo, mas de uma forma diferente. Construindo algo novo sobre a base do que aprendemos.
Ele a abraçou então, sentindo como se estivesse finalmente respirando depois de meses segurando a respiração. Tem certeza? Perguntou ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Tenho. Você me mostrou que pode mudar. E eu aprendi que posso pedir o que preciso sem medo de ser egoísta. Eles se beijaram então, um beijo que era ao mesmo tempo familiar e novo, carregado de história, mas também de esperança para o futuro. Um ano depois, Zé Felipe e Virgínia estavam casados novamente. Não foi uma cerimônia grande, apenas família próxima e amigos íntimos, no jardim da casa que agora cuidavam juntos. As roseiras que ela havia salvado floresciam ao fundo, testemunhas silenciosas da jornada que os trouxera até ali. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela na noite do casamento, deitados na cama que agora dividiam novamente. De ter demorado tanto para aprender a ser o homem que você merecia, respondeu ele, brincando com os dedos dela. E você? Se arrepende de ter voltado? Me arrependo de ter demorado tanto para voltar. Ela sussurrou beijando seu pescoço. Mas não me arrependo de ter ido embora. Foi preciso para que ambos crescêssemos. Eles ficaram abraçados no escuro, ouvindo os sons da noite lá fora. Era um silêncio confortável, cheio de promessas não ditas. Zé? A música Virgínia ainda é tocada no rádio toda semana. É, parece que tocou no coração de muita gente. Você sabe por quê? Por quê? Porque é real. Porque fala sobre amor de verdade. Não aquele amor de filme, perfeito e sem problemas. Fala sobre o amor que precisa ser cuidado todos os dias, como as plantas do nosso jardim. Ele sorriu no escuro. Nossa terapeuta de casal disse a mesma coisa. Ela é uma mulher sábia, quase tão sábia quanto minha esposa. O estúdio estava cheio de luz matinal, quando Zé Felipe terminou de gravar mais uma faixa do novo álbum. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Virgínia estava sentada no sofá no canto da sala, amamentando Ana Clara, a filha de 2 anos que haviam adotado no ano anterior. Como ficou? Perguntou ela enquanto ninava a bebê. Boa, eu acho. Leonardo vai querer ouvir depois. É sobre o quê? Sobre gratidão. Sobre como às vezes perdemos as coisas para aprender a valorizá-las. De verdade. Virgínia sorriu. Parece familiar. Toda música de amor é sobre a mesma coisa, no fundo. A diferença está na sinceridade. Ana Clara havia adormecido no colo da mãe. Zé Felipe se aproximou e acariciou delicadamente o rostinho da filha. Ela está crescendo tão rápido, murmurou. Por isso que você recusou aquela turnê de 3 meses, né? Por isso e por outros motivos. Aprendi que alguns momentos não voltam mais. E não se arrepende? Do quê? De escolher ficar em casa cuidando da minha família? Jamais. Eles saíram do estúdio juntos, Ana Clara dormindo profundamente nos braços de Virgínia. O jardim da casa estava mais bonito do que nunca. Eles haviam plantado uma área especial só para a menina brincar quando crescesse. Zé, disse Virgínia, enquanto ele abria a porta de casa. Sim, obrigada. Por quê? Por ter me mostrado que as pessoas podem mudar de verdade. Por ter me dado razões para acreditar no amor outra vez. Obrigado você por ter tido paciência comigo. Por ter me ensinado que amar é mais do que sentir. É escolher, todos os dias. Eles entraram em casa, onde Brutus os esperava abanando o rabo. Era uma cena simples, cotidiana, mas carregada de tudo o que realmente importava. Amor, família, a escolha diária de construir algo belo juntos. Na mesa da cozinha, havia uma carta da gravadora propondo uma nova turnê internacional. Zé Felipe olhou para a carta, depois para a esposa, colocando Ana Clara no berço, depois para o jardim lá fora, onde as roseiras floresciam. Sem hesitar, ele jogou a carta no lixo. Algumas oportunidades valem a pena perder pelos tesouros que já mantemos em casa.
E no rádio, pela milésima vez desde o lançamento, tocava suavemente a canção que mudara tudo. Virgínia. Seu nome ainda ecoa em meu coração, como uma oração que aprendi a rezar. Você me ensinou que amar é mais que paixão, é escolher todos os dias recomeçar. Mas agora, quando a música tocava, não era mais sobre perda ou arrependimento. Era sobre gratidão, sobre segundas chances, sobre o amor que cresce quando é cuidado com dedicação diária, como as flores de um jardim bem regado. E no jardim, dos fundos, as roseiras que quase morreram continuavam florescendo ano após ano, mais bonitas a cada estação, testemunhas silenciosas de que mesmo as coisas que parecem perdidas podem ser salvas, quando recebem o cuidado certo na hora certa.